provar esse teorema aqui, né? É o principal teorema para finalizar o que nós tínhamos para comentar sobre o conjunto dos números reais, né? É mostrar que o conjunto dos números reais ele não é numerável. Tá? Então esse vai ser a nossa finalidade, né? Vamos colocar alguns colorários aqui, tá? Mas a finalidade, o objetivo principal de hoje é isso aqui, tá? Vamos lá, a demonstração dele é simples, tá? Um pouco longa, mas mais simples, né? Mas vamos lá. Existem outras demonstrações em outros livros, tá? O do Deixário eu achei bem elegante a demonstração que ele faz lá, tá? Utilizando os conjuntos de canto, né? Se vocês puderem dar uma olhadinha, tá? Seria interessante ver uma outra demonstração desse teorema, né? A que eu achei mais simples de fazer uma visualização foi a do Elon, tá? Que ele utiliza exatamente o teorema que nós colocamos no vídeo passado, que é dos intervalos encaixados, tá? Então, a ideia é exatamente essa, tá? Lembrando o seguinte, tá? O que é que nós vamos fazer? Vamos considerar seja f uma função dos naturais nos reais, tá? Bom, só lembrando, né, que como os naturais como os reais é um conjunto infinito, tá? Então ele vai admitir, tá certo? Um subconjunto enumerável, infinito enumerável, tá? Então essa função R, tá? Essa função de R dos naturais nos reais, tá? Ela pode ser injetiva, tá? Não estou desconsiderando esse fato, tá certo? Ela pode ser injetiva, sem problema nenhum, tá? O que nós vamos colocar é que ela não pode ser sobrejetiva, tá? Injetiva ela pode ser, tá? Ela não pode ser sobrejetiva. Então, se eu quero mostrar que não existe uma objeção entre os naturais e os reais, tá? Então eu tenho que mostrar que essa função não pode ser sobre. Injetiva ela pode ser. Então, vamos lá. Considerem, vamos fazer o seguinte, vamos definir essa função da seguinte forma. Tá? Vamos considerar o nosso intervalo I1, tá? Da forma intervalo fechado, tá? A1, B1, tá certo? De tal forma que, tá, ok, f de 1 não pertença a esse I1. Tá? Em outras palavras, nós vamos considerar o seguinte, tá? Ou seja, nós vamos considerar que o f de 1 ele é menor do que o A1. Tá? Mas a ideia central vai ser que o f de 1 não pertença a esse intervalo. Tá? Em particular, nós podemos considerar isso. Tá? Aí você faz o seguinte, considerem você vai fazer o seguinte, considerar o I1 contendo o I2, tá? Que por sua vez vai conter e assim por diante. Tá? Então vou construir uma cadeia de intervalos encaixados, tá? De tal forma que aconteça o seguinte, tá? Que o f de R não pertença ao nosso IR, tá? Para todo R, vou colocar assim, não pertence ao IR, tá? Então, qualquer R que você pegar natural, automaticamente ele não vai pertencer, tá? Aí você faz o seguinte, se o f de, digamos, n, tá? Se o f de n mais 1 não pertenceu ao meu IN, tá? Então, eu vou colocar aqui até o IN, tá? E vamos construindo o nosso IN mais 1. Então eu posso considerar o meu
IN mais 1 como sendo o IN. Tá? Seria como sendo um processo de indução, tá? Mas não necessariamente sendo processo de indução. Tá? Então, o meu f de R não vai pertencer ao IR. Tá? Aí, se o f de N mais 1 não pertence ao IN, tá? Então você considera o IN mais 1 como sendo IN. Então, você vai ter sempre uma cadeia decrescente de intervalos encaixados. Tá? Aí você faz o seguinte, isso aqui é no caso se o f de n mais 1 não pertence ao intervalo IN. Agora, se o f de n mais 1, se f de n mais 1 pertence ao intervalo IN, então o que é que você vai fazer? Você vai considerar, tá certo? Então, já que ele pertence ao IN, tá, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou considerar que esse f de n mais 1 seja diferente do AN. Tá? Bom, já que ele vai pertencer ao IN, só lembrando, IN seria quem? O IN vai ser o intervalo AN, BN. Tá? Então, se ele está aqui dentro, em particular, eu posso considerar que ele não pode ser necessariamente os extremos desse intervalo, tá? Em particular, o AN. Tá? Então, você faz o seguinte, se ele não pode ser esse cara, tá? Então, sei lá, então, vamos considerar que o AN seja menor, né, do que o nosso f de n mais 1. Tá? Então, aí você faz o seguinte, tá? Você tome IN mais 1, tá? Como sendo o intervalo, tá? AN, tá? E BN, tá? Onde esse BN vai ser quem? Vai pegar a média aqui entre AN e o f de n mais 1, tá? Então vai ser quem? Vai ser AN mais f de n mais 1 sobre 2, tá? Bom, quando eu fizer isso, tá? Quando eu fizer isso, automaticamente eu vou garantir que esse meu intervalo, que minha função f de n mais 1, tá? Ele não vai estar nesse intervalo IN mais 1, tá? Então, isso aqui me garante exatamente que o f de n mais 1 não vai pertencer ao intervalo IN mais 1. Tá? Seria mais ou menos isso. Eu tenho aqui o AN, tá? E aqui peguei o meu f de n mais 1. Tá? Então eu vou pegar a média desses dois números. Então o BN ficaria nesse ponto aqui. Tá? Então esse seria o meu BN. Tá? Como nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, tá? Eu sempre posso fazer isso. Tá? Então o meu f de n mais 1 sempre vai cair fora do intervalo IN mais 1. Tá? Bom, então nós acabamos de construir, tá? Assim, se isso generaliza para qualquer n, né? Assim, A1, I1 contém I2, e assim você vai, tá? Contendo, opa, esqueci de colocar aqui, né? Contendo IN, né? E por sua vez, você vai construir uma cadeia de intervalos, tá? Assim, é uma cadeia de intervalos encaixados, na qual, né, lembrando que uma cadeia de intervalos fechados, né, e encaixados, então eu sempre vou encontrar um número real dentro de cada um deles, ou seja, a interseção entre todos eles vai ter um número real. Então, na qual
existe um certo Czinho pertencente ao IN para todo N pertencente aos naturais. Bom, eu estou encontrando, na verdade, um C dentro desse intervalo, tá? Para qualquer N pertencente naturais. E as minhas Fs, opa, eu coloquei aqui pertence, não pertence, tá? E a minha F está definida, tá? Ou seja, a minha F de N mais 1, ele não pertence ao IN mais 1 para todo N pertencente aos naturais. Então, esse cara aqui não pertence a esse intervalo, mas esse cara aqui pertence. Tá? Então, automaticamente, logo, tá? Eu posso colocar assim, logo, Fn, né, é diferente de C para todo N pertencente aos naturais. Então, eu acabei de encontrar, né, um número natural, desculpa, eu encontrei um número real, na qual eu não tenho representante nos números naturais que vai nele. Tá? Então, posso concluir que, portanto, F não é sobrejetiva. Bom, se F não é sobrejetiva, então, ou seja, R não é numerável. Né? Então, se essa é não sobrejetiva, então automaticamente ela não pode ser, essa função ela não pode ser bijetora. Então, se ela não é bijetora, então os reais não é numerável. Tá? Então, uma demonstração bem elegante, tá? Bem legal. Vamos colocar alguns colorados sobre esse teorema? Então, o primeiro é colorado 1, né? Todo intervalo não é numerável. Né? E o colorado 2 diz o seguinte, que o conjunto dos números racionais, irracionais não é numerável. Né? Bom, são respostas bastante rápidas, né? Esses dois corolários. Na verdade, você quando pega os reais, tá? Só lembrando, os reais, na verdade, é a união de todos os intervalos que eu colocar assim, IN, né? Com N variando de 1 até infinito. Tá? Então, se um desses intervalos aqui fosse enumerável, então automaticamente os reais não seria enumerável. Tá? Lembrando que a união de intervalos enumerável é enumerável. Tá? Então, se os intervalos fossem enumeráveis, então aqui essa união seria enumerável, né? E daí os reais também seria enumerável. Tá? Contradizir o fato que os reais não é enumerável. Tá? Do mesmo jeito aqui, tá? O conjunto dos números irracionais não é numerável. Tá? Só lembrando que os reais, na verdade, é quem? É a união disjunta, né, dos racionais com quem? Com o conjunto dos números irracionais. Tá? Aí, de novo, se esse conjunto aqui, os irracionais, tá? Vamos marcar aqui, tá? Se esse conjunto fosse enumerável, tá? Então, os racionais é enumerável. Então, eu teria um conjunto enumerável, união com outro enumerável. Então, daria um conjunto enumerável. Só que os reais não é enumerável. Então, para garantir que os reais sejam não enumerável, é necessário o quê?
que os irracionais seja não enumerável, porque os racionais já são enumeráveis. Tá? Então, os irracionais não pode ser enumerável. Tá? Então, dois teoremas dois corolários de demonstraçãozinha bem rápida e bem simples. Tá? Bom, para finalizar o nosso vídeo, tá? Teoremazinho, demonstração relativamente simples, né? Que diz o seguinte, que todo intervalo nos reais, né, contém números racionais e irracionais. Tá? Então, demonstraçãozinha simples e bastante forte, né? Se você pegar um intervalo em irracionais qualquer, por menor que seja o comprimento desse intervalo, tá? Por menor que seja o comprimento desse intervalo, ele sempre vai ter números irracionais e racionais. Tá? Então vamos lá. Dele ter números irracionais, tá? É bastante óbvio, porque se ele não contivesse números irracionais, ele seria enumerável. Tá? Porque os racionais são enumeráveis. Então, automaticamente, teria que ter um número irracional lá dentro para garantir que esse intervalo fosse não enumerável. Tá? Porque os reais são não enumeráveis. Então, de fato, contém números irracionais pois I é não enumerável. Então, eu vou ter de fato número irracionais. Tá? Então, lá dentro vai ter. Eu só tenho que provar agora que existe um número racional nesse intervalo. Tá? Então, foi o seguinte, na pior das hipóteses, tá? Se eu pegasse um intervalo contendo nas suas extremidades dois números racionais, então seria bastante óbvio. Né? Então, eu vou pegar um intervalo na qual as suas extremidades são números irracionais. Né? Então, seja aí como sendo um intervalo da forma AB, tá? A e B não sendo números racionais. Tá? Eu posso considerar, como é que eu estou pegando um intervalo I qualquer, tá? Então eu posso considerar esse intervalo I, na verdade, contido, esse intervalo AB contido no intervalo I, né? Sem perda de generalidade. Né? Aí você faz o seguinte, nós sabemos o seguinte, tá? Pela propriedade arquimediana, né? Vamos colocar assim, mas existe, dado quaisquer dois números reais, tá? Sempre vai existe n pertencente aos naturais, né? Tal que eu tenha o seguinte, quando eu fizer essa diferença, não sei se esses números são positivos ou negativos, tá? Então, automaticamente, quando eu coloco dessa forma, tá? Então eu vou pegar B menos A, tá? Que eu estou supondo aqui que o B é maior do que A, tá? Então, B menos A vai ser positivo, tá? Então, vou pegar isso, B menos A, garantir que é positivo, tá? Então, eu posso pegar esse cara como sendo maior do que 1 sobre n, tá? Ou, em outras palavras, né, que o n é maior do que 1 sobre b menos a, que seria um número, dependendo do tamanho desses números, né, pode ser extraordinariamente pequenos. Tá? Então, se esse número aqui, essa diferença for extraordinariamente pequena, né, eu sempre consigo um número natural de tal forma que 1 sobre n seja menor ainda do que esses dois números. Tá? Então, aí você faz o seguinte, como
os intervalos. Então, vou pegar os seguintes intervalos, tá? Considerar o meu IM da seguinte forma. Vai ser M sobre N, tá? E pegar o seu sucessor. Então, M mais 1 sobre N. Tá? Então, peguei esse intervalo aqui, tá? Onde, só lembrando, né? Esse M é um número inteiro. Tá? Então, se eu pegar esse intervalo aí, tá? Eu sei o seguinte, eu vou ter o seguinte, tá? Isso aqui implica, se eu pegar, então, posso colocar assim, cobre a reta real. Em outras palavras, quer dizer o seguinte, é que os reais, na verdade, é a união de todos esse intervalo e M, né? Com M variando de 1 até infinito. Né? Então, os reais vão ser cobertos por todo esse intervalo. Tá? Eu poderia colocar até o M não necessariamente natural, né? Pode ser M pertencente aos inteiros, né? Que aí eu pegaria a parte negativa, estou esquecendo quando eu boto M só positivo, né? E aqui, lembrando que eu estou pegando N natural, né? Então vamos lá. Só que esses intervalos aqui, né? São intervalos encaixados, tá? Só lembrando. Né? Então, nós já sabemos que existe um certo R pertencente aos inteiros, né? Tal que como é que eu posso pegar esse Azinho, tá? E ele vai pertencer a esse IR, né? A esse meu IR, né? Bom, poderia fazer a mesma coisa para B, tá? Mas aí com o A já resolve, né? Que a gente já tira a nossa conclusão final. Eu tenho que encontrar um número racional que esteja dentro desse intervalo AB. Né? Então vamos lá. Então, assim. Eu posso fazer o seguinte. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o R dividir por N. Tá? Quando eu pegar o R dividir por N, tá? Na verdade, é a minha extremidade desse intervalo aqui. Tá? Então, ele vai ser menor, como eu estou dizendo que o A pertence, tá? Então, vai ser menor, o A vai ser maior do que esse R dividido por N, tá? Que por sua vez, né, pela definição do meu intervalo, né, R mais 1 sobre N, né? Lembrando que esse intervalo aqui nada mais é do que R sobre N e R mais 1 sobre N. Né? Então, esse é o meu intervalo. Tá? Então, vamos lá. O que é que nós retiramos dessa informação? Né? O que é que nós tiramos dessa informação? Né? Nós sabemos o seguinte, que quem vai ser R mais 1 sobre N? Né? R mais 1 sobre N, na verdade, vai ser R sobre N mais 1 sobre N. Tá? Só que eu sei de antemão, tá? Eu sei de antemão que esse cara aqui, esse R mais 1, R sobre N, é maior do que A. Tá? Então isso aqui vai ser maior do que A. Mais 1 sobre N. Só que eu sei também que 1 sobre N, tá, é maior do que B menos A. Tá? Então eu uso esse fato que 1 sobre N é maior do que B menos A.
Então, B menos A. Tá? Ora, mas A mais B menos A, isso na verdade é igual a... Isso na verdade é igual a B. Conclusão final é que R mais 1 sobre N, tá, é menor do que B. Tá? Bom, então o que nós temos é o seguinte, a conclusão que nós temos é o seguinte, né? É que o R mais 1 sobre N, tá, ele por um lado é maior do que A, tá, e por outro ele é menor do que B. Tá? Ora, se ele é maior do que A e menor do que B, então eu posso concluir o seguinte, que esse cara aqui, né, que esse cara aqui, R mais 1 sobre N, tá, pertence a um intervalo, vamos colocar assim, ele é um número racional, tá, R mais 1 sobre N é um número racional, porque o R é um inteiro, tá, e o N é um número natural, tá, então esse cara é um número natural, e R mais 1 sobre N, ele pertence ao intervalo A e B. Tá? Em outras palavras, né, eu estou dizendo que no intervalo AB vai existir um número racional, tá, da forma R mais 1 sobre N. Tá? Então, automaticamente, acaba a nossa demonstração. Né? Ou seja, todo intervalo contém números irracionais, né? E também contém um número racional. Quem seria esse número racional? Uma cara dele seria exatamente esse cara aqui. Tá? Esse cara aqui seria a cara do meu número racional. Tá? Eu sempre vou encontrar um número natural, tá, de tal forma que isso aconteça, e eu sempre vou encontrar um número inteiro de tal forma que isso aconteça. E automaticamente, quando eu dividir esse número natural, esse número inteiro, o sucessor dele, pelos números naturais, isso vai estar dentro do intervalo que eu estava querendo. Tá, pessoal? Bom, era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Sobre números reais, tá? Ok? Bom, aproveitem, tá? Bons estudos e até mais.